Vamos seguir então, pessoal. Capítulo 16. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desornadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. É como eu tinha falado no vídeo anterior. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, no momento que você busca, não digo só no espiritismo, mas de alguma forma você busca o autoconhecimento, busca se liberar das superficialidades, das perfumarias, digamos assim, do dia a dia, e começa a buscar as coisas que realmente têm importância, começa a buscar o seu autoconhecimento, começa a buscar a sua evolução espiritual. Nesse mesmo momento, você afirma responsabilidades a respeito disso. Então, é certo omitir-se daquilo que se conhece? É certo não omitir-se, mas utilizar do conhecimento de forma desordenada, despreocupada com o raciocínio lógico, despreocupado com o equilíbrio, a harmonia, frente às contrariedades? Pensemos nisso. Capítulo 17. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca os ensinava. Mateus capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria.
A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então é isso. Nós todos temos obrigações morais uns com os outros, responsabilidades enquanto coletividade, enquanto humanos que somos. Como Jesus diz, somos todos irmãos, a humanidade é irmã, tanto entre encarnados, entre desencarnados. Então pensemos nisso. Tudo que a gente aprende tem um porquê, não pode ser estanque só ao meu bel prazer, só ao meu proveito próprio, né? Por que nós vivemos em sociedade? Se não era necessário a sociabilidade entre as pessoas, nem de duas pessoas nós nasceríamos. Nós nascemos já em grupos, né? Nas famílias, já é ali a primeira comunicação, a primeira inserção social que a vida nos obriga a ser assim. Então pensemos nisso, não tiramos a venda limitada de que a nossa vida, vivemos a nossa vida independente dos outros, que eu conheço é para mim e tal. Não é isso. A vida, a espiritualidade nos exige muito mais do que isso. Boa noite a todos. Amanhã então sigamos com o nosso livro, se Deus quiser, Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que tenhamos todos hoje um sono reparador, que tenhamos, se tivermos contato com o plano espiritual, que seja o superior, todos aqueles espíritos do bem que estão aí trabalhando e muito pela humanidade nesse nosso momento de prova coletiva, né? Que possamos nesse momento termos os melhores insights, ou melhor, os necessários insights que a espiritualidade nos envia. Boa noite a todos. Até amanhã.